Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel Honraro e eu quero que hoje começar falando algo que nunca ninguém te conta, porque não é bonito, porque não viraliza e não massageia o ego. Quando uma pessoa ela consegue entender que vencer o vício precisa saber que todos fazem algo em comum e esse algo em comum pode mudar a sua vida hoje. Então, presta atenção no vídeo que eu vou te explicar o passo a passo, te explicar o como e eu quero que vocês saiam daqui com um pouquinho mais do que vocês chegaram nesse vídeo para aprender, tá? Hoje eu quero te mostrar o padrão que eu vejo que sempre se repete e quem supera o vício de verdade entende esse padrão, sem romantizar a dor, sem discurso motivacional, tá? Eu vou te contar a história de uma pessoa que eu acompanhei, que foi o meu mentorado, e, cara, ele trabalhava, ele tinha família, ele era visto como alguém normal perante a sociedade, mas todos os finais de semana ele repetia o mesmo ciclo vicioso. Ele prometia que era a última vez, ele chegava o impulso, ele jogava, então ele sempre buscava esse alívio rápido, curto, né? E depois vinha a culpa e logo começava tudo de novo. E por fora parecia falta de controle, mas por dentro era algo mais simples e mais perigoso ainda. O vício quase nunca começa pelo prazer, entende isso? Ele começa na fuga. O cérebro, ele busca essa anestesia quando a vida está desorganizada. Excesso de estímulos, pouca ordem na tua vida gera um caos. Então, quando você não tem nenhuma estrutura, você sempre vai buscar alívios rápidos e acaba caindo nos vícios, porque você busca prazer rápido, tá? Enquanto a pessoa ela tenta vencer esse vício brigando com o comportamento, ela sempre vai perder, porque o problema sempre acontece antes da tua ação, e é isso que você precisa começar a criar consciência a respeito disso. Então, aqui é que está o ponto cego que derruba muita gente. Achar que força de vontade resolve. Força de vontade é fraca em ambiente desorganizado, entende? O celular toda hora na tua mão, o dinheiro chega fácil, quando você está sozinho. Então, são rotinas de horários que você fica sem fazer nada. Você precisa entender isso. Eu, por exemplo, sempre jogava, quando eu jogava, quando eu estava deitado no sofá, depois do almoço, eu jogava quando eu levava o celular no banheiro, eu ia levar meu filho para a escola, dentro do carro, então eu jogava. Tá? Depois no começo é uma brincadeira, no começo você joga, você joga escondidinho ali, num cantinho, no momento antes de dormir, quando vai no banheiro, já falei, beleza, mas depois começa, cara, eu cheguei num ponto que eu ia num restaurante, que eu ia em locais, em reuniões, eu ia no banheiro e eu pegava o celular para querer jogar, eu ia no restaurante, eu queria jogar no banheiro lá para poder falar assim, eu vou pagar a conta, porque uma vez deu certo e depois 99 vezes deu errado, mas eu só me lembrava na vez que deu certo, e eu perdi muito dinheiro, tá? Então, quem vence o vício entende que precisa mudar os ambientes antes de tentar mudar o discurso interno, tá? Não, no caso que eu te contei, a virada não foi emocional, foi estrutural, tá? A pessoa, ela criou uma regra clara, cortou totalmente os estímulos, parou de se bater de frente com os gatilhos, tá? Passou a prestar mais atenção e ter um diário onde você consegue escrever todos os teus momentos que antecedem os teus impulsos, criou uma rotina mínima, mas muito simples, porque aí você começa a reprogramar a sua mente, você começa a ter visão do que você está fazendo mais periférica, uma visão mais de longe, tá? Então, ele parou de negociar consigo mesmo. Quem supera vícios costuma fazer 5 coisas
muito específicas e eu vou falar aqui agora, tá? Você precisa primeiro, anota, pega um papel e anota. Organiza o dia antes do impulso aparecer, tá ok? Segundo, anotou primeiro? No segundo, reduz estímulos em vez de confrontar no autocontrole, tá? Então não confronta, reduz estímulos em vez de confiar no autocontrole. Então você precisa fazer o que eu acabei de te dizer. Escreva no papel o que antecede os vícios e para de dizer que você consegue se controlar. Sempre quando eu ia jogar, eu sempre falava, eu consigo, eu vou fazer tal dinheiro, ou eu vou jogar só 3 vezes e vou parar, não, só vou fazer isso daqui. A gente inventa mil desculpas e mil maneiras para achar que está no controle, mas é uma baita enganação, tá ok? E você, obviamente, já sabe disso. Terceiro, tá? Cria regras simples e inegociáveis com você mesmo, beleza? Quando eu comecei a minha cura, a minha libertação, eu começava sempre a acordar às 5 da manhã. Eu criei essa regra de levantar às 5 da manhã, eu criei a regra de sair correr, eu criei a regra de tomar um banho gelado, eu criei a regra de escrever uma carta das coisas que eu estava deixando para trás na minha vida, que eu estava agradecendo por eu ter passado por aquilo, mas eu sinceramente não levaria essa vida mais para o futuro. E eu anotava e eu queimava. Então eu comecei a criar algumas rotinas que eram inegociáveis, eu tinha que fazer, sem motivação, porque a motivação nesse ambiente que nós estamos conversando, ela não se enquadra, tá? Porque a motivação ela vem depois. Quando você vai para academia, como eu, depois de correr, depois de ir para academia, depois de fazer as minhas rotinas, eu fico com muita motivação, muito entusiasmado, porque eu terminei, finalizei, não porque eu fui começar a fazer. Quando eu vou começar, eu não tenho motivação. É difícil. Todo mundo conhece, todo mundo entende isso. Mas o legal é quando você se coloca no papel de eu vou fazer porque essa rotina é inegociável. E depois que você termina, você fala, pô, que motivação, eu terminei. Você se sente alegre, tá? Isso é você ser mais astuto do que você acreditar que precisa da motivação para ter atuação, beleza? E quinto passo, e anote, se você está anotando, esse é o último, se ancora em um propósito, não em medo, tá? Deixa os seus medos para trás, começa a se ancorar no seu propósito. Quando eu comecei, eu falei, cara, eu vou começar a falar sobre isso. Não foi nada fácil para mim começar a falar sobre esses problemas que eu causei a mim, a minha família, as pessoas à minha volta. Eu perdi mais de R$ 1 milhão para os vícios. Eu fiquei 1 ano e 6 meses. Então pensa, olha, quando eu comecei a fazer vídeos falando, quando eu fui buscar conhecimento e formação em psicanálise, em neurociência, eu fui buscar conhecimento de várias áreas, de várias maneiras. Cara, isso é incrível, porque eu tive um propósito que eu queria curar e libertar as pessoas disso, então eu busquei formações que me enquadrariam em poder dar esse ensinamento e eu tive um propósito. Então, é um propósito muito bem claro para mim, e aí eu preciso estar sempre na rotina, estar sempre em movimento, estar sempre inspirando, estar sempre buscando conhecimento. Isso é um propósito, tá? Então, encontre o seu, do que você vai fazer com essa dor que te afetou, o que você vai fazer dela uma superação, tá? E eu entendo, não é rápido, dê tempo ao tempo, mas faça disso algo previsível na tua vida a partir de agora, tá? E se você está preso em algum comportamento hoje desses problemas que nós conversamos, isso não vai definir quem você é, tá? Isso é importante você saber. Mas o que você repete é o que define quem você vai se tornar, beleza? Enquanto a vida ela está essa desordem, você sempre vai buscar vícios e prazeres muito rápido, tá?
E quando você encontra uma ordem na tua vida, você acaba preenchendo esse vazio com um propósito, com coisas que te cabe e que te movimenta e te inspira e faça você se sentir entusiasmado. Porque, mais uma vez, o seu comportamento não depende dessa tua motivação, tá bom? E a rotina e disciplina, sim. Então, comece hoje com uma ação muito simples e organize o próximo passo que você vai dar agora antes mesmo de você dormir, antes mesmo de você acordar, beleza? Define isso, define sua rotina, tá? Defina o horário, o seu movimento físico, defina a sua tarefa de produtividade e defina um momento onde você sim vai descansar, tá? Quando inventar o trabalho, você tem o sábado, você tem o domingo para descansar. Algumas pessoas descansam no sábado e domingo, então defina o seu dia para descansar, porque também é importante você se auto-recompor e fazer essa autoanálise durante a sua semana, como foi, o que você fez, o que te deixou faltando, beleza? E ambiente, lembre-se, sempre tenha ele organizado, beleza? Porque vai proteger você dessas tuas recaídas e das tuas falhas emocionais, vai te ajudar muito. E eu falo disso porque, óbvio, eu já vivi isso, eu já vivi esse caos, eu já convivi com pessoas e já tirei pessoas desse caos e já libertei muitas e muitas pessoas desses problemas, desses vícios, dessas coisas que causaram todo esse buraco, esse inferno astral de cada um, tá? E só nós que passamos por isso sabemos o tão poço sem fundo que nós cavamos, mas sim, a gente consegue superar. Eu sou prova viva disso, tá? Eu sou um empresário que foi do fundo do poço com os vícios e hoje eu superei, e hoje eu sou um cara que inspira, um cara que movimenta, um cara que ele sim sabe honrar a sua família, sabe honrar o seu filho e sabe buscar conhecimento aonde tem que buscar, beleza? Então não existe libertação sem estrutura, e é isso que eu quero que vocês entendam. E não existe estrutura sem responsabilidade, sem coragem e sem disciplina, beleza? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like, né? Não é like, no YouTube é like, deixa o teu like, se inscreva no canal, porque toda semana a gente vai estar aqui, eu vou estar aqui fazendo o vídeo novo para você falando sobre isso. Até a próxima.